Bem, amigos, estamos começando mais um Entre Prosas e Divagações e agora novamente ao vivo, ou seja, consegue ver nossos respectivos rostos. E claro, aqui, como sempre, quem vos fala, Fábio Bolliger. Tudo bem, pessoal? Espero que estejam todos bem. Espero que não tão assustados com as nossas caras não tão belas e esbeltas, principalmente esse que vos fala, uma vez que a do Danilo, é claro, uma gracinha. Eu e a Josi estamos de acordo com esta informação. Como não poderia ser de outra maneira, até porque vou mudar aqui para fazer sentido o que eu vou falar, mas está do meu lado esquerdo virtual, Danilo Sanfelice. Como é que vai, meu castro colega? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Eu tô bem, eu tô gripado, mas, assim, tô melhor. Domingo de Páscoa foi um inferno, segunda foi um inferno. Segunda-feira eu gravei, inclusive, o último episódio com o Thiago e foi difícil. Tive que parar algumas vezes para tossir, aquela coisa que eu já passei com o Fábio também. Mas foi tudo bem, o episódio está com uma audiência muito boa, inclusive, então tudo bem. E hoje eu já tô melhor, só estou tossindo muito, né? Mas é coisa da vida, né? Coisa de quem não se alimenta direito, dorme mal e daí fica gripado toda hora. Tirando isso, eu estou um pouquinho triste, porque eu gostaria de ter ido para a Argentina ontem, mas não tinha dinheiro para isso, porque estava muito caro tudo. Mas era um dos meus sonhos de amante do futebol, conhecer o Nuevo Gasômetro, estádio do São Lourenço. Não consegui, mas paciência, né? Haverão outras oportunidades. Tirando isso, tô ótimo. E pronto para novo episódio de vídeo, que o episódio de vídeo inaugural, né, sobre o Dr. Martin Luther King Jr., foi o mais escutado desse ano, e com uma audiência assim, que seria muito boa para o ano passado também. Então foi sucesso, foi sucesso. É isso aí. Agradecemos desde já pelo sucesso do episódio do Martin Luther King, assim como o último episódio, que teve a participação do membro antigo da casa, né? O nosso querido Tiago de Souza. E para dizer também que eu também estou constipado, né? Só não estou a sofrer do mal de riqueza do Danilo, que é gostaria de ir para a Argentina, mas não posso. Tava muito cara a passagem. Não posso porque não tinha dinheiro, né? Poxa, se fosse Ah, riqueza. meu Deus. Basicamente você tá igual qualquer pessoa, Danilo. Não gostaria, mas não pude, velho. Mas é que Ah, tá aí falou eu o cara que gostaria. tá na Europa, né? Falou o europeu da casa. O fato de eu estar na Europa não quer dizer que eu não possa ir para nenhum lugar também. Atenção, eu adoraria estar no Japão agora. Eu falei, olha, cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro para ir para o Japão? Se alguém quiser bancar aí uma passagem, estamos aceitando, viu? A gente pode gravar um Entre Prosas e Divagações diretamente de Tóquio, Japão. Fica a dica. E o São Lourenço também é um estádio que eu gostaria muito de conhecer, o Nuevo Gasômetro, muito pela torcida, pela barra brava do São Lourenço, que é uma barra brava que eu admiro e respeito, apesar de ser um bosteiro, um Boca Juniors, como é de se imaginar vindo de um corintiano, não é mesmo? Eu tenho amigos que foram, né, ontem lá, e eles falaram assim, e eles foram também pro jogo contra o Boca ano passado, né, que eu fui também. E eles falaram assim, porra, cara, é diferente. Assim, o Boca tem muita mídia, né, e tal, mas o ambiente do Nuevo Gasômetro é o melhor da Argentina, que eles foram, ao menos, né? Mas, tipo, comparando a La Bombonera com o Nuevo O Gasômetro, Nuevo Gasômetro. porque o La Bombonera, isso eu vi 2 jogos do La Bombonera, e acontece de fato. É muito intenso, mas quando o time tá atacando e tal, normalmente é um mais ou menos ali, sabe? O Nuevo Gasômetro é o tempo inteiro, é um troço absurdo. Assim. Os caras falaram, os caras É, É os 120 minutos que dizem, né? Quando a torcida é fanática. Eu acho que a Bombonera tem um fato bom que é a questão da arquitetura que ajuda muito a impulsionar o grito da torcida. igual a Vila Belmiro. Vila Belmiro é um estádio desse tamanho, mas a torcida do Santos começa a cantar e é ensurdecedor. O problema é que eles não cantam muito, mas quando cantam, é um troço uau, sabe? Pois, um estádio também que eu admiro muito, acho muito gracioso, vamos dizer assim, Sim, dessa maneira. já foi já?
Não, nunca fui. Esse é um dos lugares que eu gostaria de conhecer. Eu tenho uma tara por arquitetura de estádios. Estádio, arena é uma bosta. Assim, Tá? arenas Desculpem os termos. Eu e o Danilo somos de times que possuem arenas e eu acho que tanto eu como o Danilo temos uma opinião em comum que a arena é uma droga. Saudosa maloca do Pacaembu. Um beijo. Até nem isso mais existe direito, infelizmente. pois é. Mas pronto, não viemos aqui neste episódio mostrar os nossos horrorosos rostos para falar de arquitetura de estádios de futebol. Nós viemos Podemos aqui um dia, para. mas não hoje. Como? Podemos um dia, mas não hoje. Hoje não é o dia, porque hoje viemos falar de figuras históricas. E uma figura histórica que ainda é contemporânea nossa. Isso é uma discussão que nós tivemos nos bastidores, por assim dizer, que Vladimir Putin, presidente da Federação Russa, que tecnicamente falando não é uma figura histórica, mas o que ele já fez já entrou para nós da história. Lembrando que anais da história, gente, não precisa ser bom, não precisa ser ruim, precisa entrar. Se você é bom ou ruim é indiferente. Martin Luther King e Adolf Hitler estão nos anais da história. Eles vão estar no livro de história, um por uma coisa boa e outro por coisa ruim. É uma mania que eu já ouvi, não sei se o Danilo já ouviu também, já passou para a situação, que entrar para a história é algo como glorioso, algo incrível. É de fato algo incrível, mas não necessariamente pelo lado bom da coisa. E Tem que falar Vladimir que, Putin. tem que falar que é subjetivo, né? Ser bom, ruim, uma ação é muito subjetivo, né? Porque o nazista, o neonazista deve Exatamente. adorar Hitler, né? É um grande Exatamente. um pau no cu, se me perdoe, mas o neonazista gosta. Exatamente. E o Vladimir Putin, eu acho que é uma figura da mesma estirpe. Há alguns dos nossos ouvintes que vai dizer que não, foi um grande presidente, e outros que vão dizer que foi um grande FDP. A opinião eu deixo com os nossos ouvintes. Aqui a gente só vai vir com a história de fato, que é isso que a gente sabe fazer de melhor. Então, sem mais delongas, vamos entrar no primeiro bloco, onde vamos começar a falar dos primeiros passos do Baby Putin, por assim dizer. E bem, pessoal, neste primeiro bloco, vamos então começar agora com o começo, né? Por assim dizer. Vamos começar com o começo, com os primeiros passos do pequeno Baby Putin, a sua infância e juventude. Nascido no dia 7 de setembro de 1800, é ótimo, 1952, na então cidade de Leningrado, atual cidade de São Petersburgo, na Rússia. Prestes a completar 8 anos de vida, Putin começou a estudar numa escola em Baskovlan. Eu acho que meu rosto deve estar errado. Próximo à casa da família. Bom notar que durante a União Soviética vivia o seu auge econômico, né, nesse contexto que nós estamos falando. E a maior parte dos jovens faziam parte dos grupos comunistas, como a Organização Comunista dos Jovens Pioneiros. Essa Organização dos Jovens Pioneiros é uma organização muito típica nesse formato, não vou dizer socialista, mas soviético. Ele vai ficar muito evidente nos regimes, no geral, totalitaristas, né? Para diferenciar o socialismo do soviético. O socialismo não necessariamente vai ter esse caráter, mas em regimes totalitaristas isso é muito comum. Aqui em Portugal, durante o regime salazarista, também teve a Mocidade Portuguesa, que segue os mesmos moldes. Para mim, acho que o mais famoso de todo foi o da Alemanha Oriental, que era JPD, JPN, não me lembro agora mais a sigla, mas é algo que era muito comum na época os jovens fazerem parte dessas associações, nos moldes mais ou menos como se fossem como é que chama? Os escoteiros, né? Depois disso, Putin, porém, não fazia parte, segundo suas próprias palavras, por ser um hooligan e não um pioneiro, já mostrando a sua rebeldia jovial, por assim dizer. Só um adendo, Fábio. Só um adendo. Ele nasceu no dia 7 de outubro, não no dia 7 de setembro. Eu falei 7 de setembro? Peço imensas desculpas. Ele nasceu no 7 de setembro de 1852, como eu ouvi.
Eu lembrei, quando você falou, eu lembrei daquele meme do Marcelo, sabe? Que ele tava na Copa do Mundo, sei lá, acho. E o jornalista falou assim: o Brasil vai estrear na Copa do Mundo no dia 12 de junho, seu aniversário. E o Marcelo falou assim: não é meu aniversário. Nunca vi esse vídeo. Não, nunca vi. Depois me manda, por favor. Esse, Dessa eu não conhecia. Mas bem, retornando então ao Putin e seus familiares, o seu pai era membro do Partido Comunista da União Soviética, até que Putin era um jovem irresponsável e caçador de problemas, um hooligan, como ele mesmo dizia. Aos 12 anos, porém, isso começou a mudar. Putin começou a praticar uma arte marcial típica da Rússia, chamada Sambo, uma mescla de karatê judeu e luta livre. Não sei se isso tem alguma relação com o Brasil ou com o grupo Sambo, espero que não. A imersão ao esporte lhe trouxe uma disciplina, senso de coletivo, e o jovem parou de ser um bardaneiro e passou a se esforçar para conseguir os seus objetivos. Aos 13 anos, ele foi admitido na organização comunista descrita acima, os Pioneiros, e isso é relevante e comprova como, de fato, Putin havia mudado, uma vez, já que para entrar no grupo, o jovem teria que mostrar ser disciplinado e responsável. Durante a sua vida adulta, Putin se graduou em Direito, mas aos 23 anos de idade, se alistou ao Comitê de Segurança Nacional, a famosa e temida KGB. Todos os países do mundo possuem seus serviços de segurança, como é óbvio, e especialmente os países com grande desenvolvimento econômico, mas não exclusivo. Costumam ter serviços de espionagem como parte de seu aparato de segurança. Veja os Estados Unidos, como exemplo, possuem a CIA, que agem no mundo inteiro, inclusive para derrubar governos. KGB também não deixava de ser algo do gênero, né? Mas a CIA, vamos dizer que foi um pouco mais proeminente nesta área. A diferença entre a CIA e a KGB é que a KGB não possui séries e filmes exaltando a si próprio para todo mundo, enquanto a CIA sim. Até porque isso é um mito que se cria por causa da cultura popular, de como a CIA é uma grande agência de inteligência. Nos bastidores, isso é piada, porque é sabido que a CIA é uma boa agência, é inegável, mas comparadamente ao Mossad, que é a agência de inteligência de Israel, a CIA é um pequeno bebê comparado com o Mossad, né? Por isso, o senso comum de gente que gosta da CIA e acha que a KGB é algo maligno e deplorável, mas saindo do senso comum, observamos que ambos são iguais, cada um defendendo, claro, os interesses dos seus respectivos estados. Já em 1936, Vladimir Putin assume o cargo de oficial júnior e, em 77, se especializa no setor de contra-inteligência no departamento investigativo, guarde essa informação para posteriori, e em 1985, se especializa em inteligência estrangeira, tornando-se major de justiça e vai atuar na Alemanha Oriental, onde permanece até 1990. Um fato interessante é que Putin, por esses 5 anos que permanece na Alemanha Oriental, ele vira fluente em alemão, né? Um fato que nós ressaltamos isso no episódio sobre a guerra da Ucrânia, no primeiro episódio que nós fizemos, com a participação do nosso colega Matheus Ferentini, e ressaltamos esse fato até porque, durante muitos anos, Putin e Angela Merkel, que foi então chanceler da Alemanha, ambos viveram na Alemanha Oriental durante esse mesmo contexto. E isso fez com que eles tivessem uma relação um tanto próxima, vamos dizer assim, claro, próxima no que se pode dizer a estados diferentes, com opiniões diferentes, né? Mas de alguma maneira eles criaram uma certa amizade dentro do que podia se criar, até pelo fato de ambos falarem, claro, no caso do Putin, falar o alemão, ele e a Merkel terem vivido momentos muito parecidos da vida, né? Dito isso, então, passa a palavra para o nosso Danilo Sanfelice,
onde ele vai fazer já um panorama sobre o fim da União Soviética e aonde que o Putin estava encaixado dentro deste contexto, nessa loucura, nessa anarquia que foi o fim da União Soviética. Opa, quase que eu comecei a falar sem ligar o microfone, né? Algo comum, infelizmente. Então, pessoal, o Putin abdica do cargo de tenente-coronel em 20 de agosto de 1991, no segundo dia do golpe que poria fim à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Putin afirma que desde o início do golpe ele já tinha claro com ele qual que deveria ser o lado que ele deveria defender, mesmo que fosse difícil para ele, já que ele passou a maior parte da vida, até aquele momento, dentro do sistema burocrático e militar da União Soviética. Creio que é importante colocar algumas questões sobre perspectiva aqui para dar continuidade nessa questão. A União Soviética, assim como tudo na vida, possuiu, né, nos seus 80 anos de vida, seus pontos bons, seus pontos ruins. Nós fizemos já episódios que tratam dessa questão da União Soviética no passado, a gente pode fazer no futuro também. Mas um ponto importante da União Soviética é que ela era extremamente burocratizada. Você tem passagens, por exemplo, do Che Guevara, depois que ele assumiu os cargos no governo de Cuba, e ele vai viajar para a União Soviética, que era um importante aliado naquele momento ali, né? E o próprio Che Guevara, que era alguém que concordava ideologicamente com a União Soviética, o próprio Che Guevara fala: nós temos que nos esforçar para não transformar em Cuba o que acontece na União Soviética, que é essa burocracia que engessa tudo e transforma tudo em corrupção, basicamente. Né? Porque quando um sistema de qualquer país é muito burocratizado, normalmente isso ocasiona muita corrupção. É o caso da União Soviética, era um país muito engessado graças à corrupção, à burocracia e, por consequência, muito corrupto. O Putin estava inserido dentro desse recorte da União Soviética e ele conhecia, portanto, as entranhas do Estado, da geopolítica e tudo mais. Então, isso acho que explica também essa construção de vida dele, explica o Putin estatista que a gente vai conhecer já. Né? Não me parece que Putin, em momento algum, tenha entrado para a organização comunista em sua juventude, ou no Estado comunista em si, na fase adulta, por ser favorável ideologicamente às ideias comunistas. Eu acho que ele entrou ali um caminho que tinha para ele, algo que ele gostava de fazer, gostaria de trabalhar, mas não por ser um comunista, como, por exemplo, o pai dele era. Né? Em 1999, já com o fim da União Soviética, Putin fez fortes declarações contra o comunismo, ainda que não tenha em momento algum, durante sua própria vida, né, lutado contra esse comunismo. Né? Pelo contrário, ele desenvolveu uma carreira dentro desse Estado comunista, é uma idiotice, né? Dentro desse Estado socialista soviético. Lembrando que não existe Estado comunista. E agora, então, a gente encerraria esse primeiro bloco, se o Fábio não tiver mais nada para falar, para passar, assim, para desenvolver o início da vida política do Putin já após a União Soviética. Não, acho que o senhor falou muito bem, então sigamos já para o próximo bloco. Então, pessoal, iniciando esse segundo bloco de conteúdo, a gente vai, como eu acabei de falar, nos ater sobre a vida política de Putin, né, pós-União Soviética. Então, Vladimir Putin se torna primeiro-ministro da Rússia em 16 de agosto de 1999. Nesse momento, Putin não era uma figura conhecida nacionalmente e seu gabinete não era de sua escolha, era determinado pelo presidente. Então, ele tinha que trabalhar com o que tinha ali, né, nesse primeiro momento. Né? A Rússia viveu uma certa instabilidade política depois da queda da União Soviética. E os antecessores do cargo não duraram muito tempo. De modo que era um desafio bastante importante para a carreira dele
quebrar essa lógica, né? Conseguir manter-se uma estabilidade ali em torno de si próprio. Né? Justo no início de seu mandato como primeiro-ministro, Putin viu o desencadear de dois importantes conflitos: a guerra do Daguestão, quando combatentes chechenos e árabes invadem a região do Daguestão, e a guerra da Chechênia. Importante ressaltar que as questões étnicas e territoriais são alvos de disputas na região do leste europeu e na Ásia desde o século XIX, com a Rússia do Império dos Czares. Né? Então, essas questões elas são muito antigas. A gente falou, inclusive, sobre isso no episódio do ano passado, do ano passado, sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia. A gente explicou bastante sobre isso naqueles episódios. Então, ano passado? Não, ano retrasado já. Né? Então, não, ano passado mesmo. Então, foi no início do ano passado, né? Os episódios. Então, se vocês quiserem se ater mais a essas questões, voltem lá, assistam, porque a gente fala bastante sobre isso. Ao mesmo tempo, tem essa questão, né, étnica, que durante a União Soviética, esses assuntos diminuem um pouco, não de importância, mas não fica tão quente, porque a União Soviética consegue, especialmente do ponto de vista econômico, desenvolver essas regiões. Então, a União Soviética anexa essas regiões, e do ponto de vista econômico, levando em consideração as questões sociais, a saúde, educação e tudo mais, a União Soviética consegue estabilizar essas partes. E várias dessas tensões ficam adormecidas. Elas não se resolvem, elas não são questões que chegam em uma resolução, alguma determinação, algo assim, não. Mas como a vida fica melhor nesse momento, nesse auge da União Soviética ali, vou pegar anos 50, anos 60 e tudo mais, há um desenvolvimento econômico bem grande ali, essas tensões ficam adormecidas. Né? O problema disso, evidentemente, é que como não houve uma solução dessas questões, quando a União Soviética acaba, essas questões voltam à tona, né? Essas disputas étnicas voltam à tona. Putin organiza a liderança e o planejamento das guerras, conquistando êxito em suas investidas, aumentando sua popularidade com o povo russo. As guerras, porém, foram marcadas por uma série de crimes de guerra, especialmente cometidos pelo lado dos russos, como ataques sumários a pessoas indefesas, a civis, né? Torturas, saqueamento de cidades já rendidas e tudo mais. Então, esse é um ponto, essas guerras são importantes por vários motivos. Primeiro que faz com que o Putin se torne uma figura nacionalmente conhecida, que ele ainda não era. Estava em vias dessa construção, mas não era. Então, essas guerras, a maneira como ele lidou com as guerras, foi vista pelo povo russo como positiva e transformou ele numa figura nacional. Primeiro ponto. O segundo ponto é que o povo russo entendeu que ele estava defendendo os interesses dos grupos étnicos russos. Né? Então, a maneira como ele lida com isso, do ponto de vista do mundo ocidental, é horrível, mas do ponto de vista de quem está lá dentro e tudo mais, essa maneira como ele lidou acabou sendo positiva para ele. Então, a popularidade dele realmente cresceu. Quer falar alguma coisa, Fábio? Posso seguir? Não, eu queria falar duas coisinhas a respeito do que você trouxe, Danilo. Primeiro, é justamente essa questão do fim da União Soviética, como o Putin surge, né? Ele vai começar a alçar cargos públicos após o fim da União Soviética, né? Ele até teve uma entrevista no qual ele falou que o fim da União Soviética foi o momento mais tenso da vida dele, uma vez que ele tinha um cargo importante num órgão estatal, como a KGB, que não era qualquer órgão estatal, né? E a posteriori, ele até falou que teve que trabalhar como taxista durante uma época para sobreviver,
Isso que foi uma época difícil. Entretanto, já lá, quando ele se torna o primeiro-ministro, ele, como você bem falou, ele era uma pessoa completamente desconhecida, e a gente precisa analisar também o contexto no qual o Putin surge no contexto político russo. A Rússia estava vivendo uma anarquia, comandada por um presidente que não tinha poder de fato, não, aliás, poder tinha, o que ele não tinha, o Boris Yeltsin, era respeito pelos seus pares, nem só pelos seus pares, como pela própria população. Já havia aquela fama instaurada de que ele era um bêbado, um alcoólatra, e o Putin, nesse contexto, ele surge mediante ainda uma crise no Cáucaso, como você disse, no Daguestão e na Chechênia, e o Putin começa a ser respeitado justamente pela maneira como ele agia com relação ao Daguestão e à Chechênia. Como você muito bem mencionou, de uma maneira completamente truculenta de certa forma, assassina, mas que ao olhar do povo, do russo comum, vamos usar um termo, uma alcunha bem típica, assim, um Zé Povinho russo olha para o Putin e um Zé Povinho russo que está naquele contexto de completa depressão, que vem de um estado que era um dos maiores do mundo, uma das maiores potências do mundo, para um estado completamente falido, anárquico, viu Putin como uma salvação, porque ele volta com aquela posição firme russa, que não deixa que o seu território se desintegre, que reage da mesma maneira em que os rebeldes agem com os russos vão agir da mesma maneira. E aí que o Zé Povinho começa vamos dizer, namorar com a figura do Putin. E isso que eu acho que é algo trivial de nós percebermos. Então, pessoal, voltando aqui, agora a gente vai entrar, né, no primeiro mandato do Putin como presidente. O Putin foi eleito com mais de 53% dos votos, vencendo o pleito ainda no primeiro turno. As eleições foram alvo de sumárias acusações de fraude, como urnas desaparecidas, além de pessoas mortas votando. Porém, nada disso adiantou e Putin tomou posse no dia 7 de maio de 2000. O primeiro mandato de presidente ficou marcado pelo esforço em diminuir o poder político das oligarquias russas, pessoas que, graças à corrupção pós-fim da União Soviética, porque, como eu acabei de dizer, a União Soviética ficou marcada por muita corrupção por conta da burocracia, e quando acabou esse aparato estatal muito grande e engessado, algumas pessoas se beneficiaram disso e tomaram para si essa riqueza, essa concentração de renda, né? E tornando-se da noite para o dia milionários. Exemplo disso, por exemplo, é o ex-dono do Chelsea, né? O Abramovich, que ele se tornou bilionário, né, nesse processo. E por consequência, estamos falando de capitalismo, onde o capital é o centro de tudo, portanto, uma pessoa com uma grande quantidade de concentração de renda tem uma força política, uma influência política muito grande. Em qualquer parte do mundo, na Rússia não foi diferente. Então, o primeiro ponto que o Putin buscou atacar foi esse, né? Diminuir a força desses políticos, desses empresários também. Além dessa primeira mudança, o novo governo buscou uma nova divisão política, geopolítica para o país. A Rússia é um país enorme, como todos sabemos, com 89, naquele momento, 89 subdivisões. O problema disso é que para governar fica muito difícil, muito burocrático, inclusive, muito complexo. Assim, o Putin pleiteou e conseguiu uma nova mudança, criando 7 regiões, 7 grandes distritos federais, ficando mais fácil, portanto, para a comunicação e para a governança, né? Passando um pouquinho para frente, o segundo mandato do Putin como presidente, em março de 2004, Putin foi reeleito, daí já começa a ficar um pouco estranho, com 71% dos votos. Por que começa a ficar um pouco estranho? Porque é um pouco raro eleições com esse número com essa margem de votos, né?
O que normalmente acontece, mesmo com políticos muito populares, é uma primeira eleição muito, muito popular, com, sei lá, 70%, vamos supor, e depois vai caindo, mesmo que ele continue sendo eleito, vai ser eleito com 60%, 55%. Tal. O Lula, por exemplo, é um caso evidente disso. Então, aqui foi ao contrário, né? Começou com 50% e foi subindo. Então, esse segundo já foi com 71%. Novamente, os números foram postos em dúvida por analistas internacionais e opositores nacionais, mas não impediu o seguimento do processo eleitoral e Putin iniciou um novo mandato. Esse segundo mandato possui algumas características marcantes. Primeiro, o ponto da vida social, digamos assim. Putin estabeleceu um programa de medidas para melhorar assistência médica, moradia, educação, agricultura. Os profissionais de educação e saúde conseguiram um substancial aumento salarial. Tais mudanças possibilitaram um aumento demográfico da população russa, já que a qualidade da vida humana aumentou. Né? Então, o Putin, de uma maneira esperta, né, digamos assim, não esperta de algo ruim, esperta de fato de investir em algo que para a população seria bom, mas que para ele também seria bom. Né? Ele conseguiria tirar mais votos e o agradecimento, né, de pessoas ao longo das gerações, porque se você cria um status social onde a sua mãe vai ter uma boa saúde pública, por exemplo, e vai conseguir viver mais, e seu filho idem, você, sua mãe e seu filho vão ser eleitores em potencial. Né? Então, é um tipo de mudança, quando o político faz, é bom para o país, evidentemente, mas do ponto de vista popular, para ele, é excelente também, porque garante a maneira como as pessoas veem a esse político por bastante tempo. Né? Porém, é um movimento importante aqui, desse segundo mandato, que é uma outra faceta do Putin, né? Que é o uso do Estado para desestabilizar ou destruir seus oponentes políticos. Então, durante a campanha eleitoral de 2004, o homem mais rico da Rússia e presidente da empresa Yukos, Mikhail Khodorkovsky, algo assim, apoiou financeiramente vários políticos opositores de Putin, com o intuito de deixá-los mais fortes, né, naturalmente, e fazer o Putin perder as eleições. Né? Logo após a polêmica reeleição de Putin, o Estado russo entrou com um processo contra esse oligarca por corrupção, alegando que fora feita uma série de movimentações corruptas para impedir uma mudança na lei dos impostos. Analistas internacionais, como você em casa deve ter percebido, deve ter pensado a mesma coisa, analistas internacionais viram esse processo como um desenvolvimento de um capitalismo de Estado na Rússia, ou seja, um modo de produção capitalista, mas com um Estado grande, forte e opressor, que seria basicamente o uso do Estado para o bem público, né, o Estado para perseguir seus oponentes políticos e tudo mais. Como esse caso indica que tenha sido. Não quer dizer que tenha sido, às vezes, de fato, o oligarca foi um corrupto, não seria a primeira vez, mas pelo timing de como foi feito esse processo, parece um pouco estranho. Né? Esse segundo mandato também fora marcado por uma diminuição da liberdade de imprensa. O caso mais grave foi de uma jornalista que desmascarou um grande caso de corrupção dentro do exército russo e que, pouco tempo depois, fora assassinada dentro do elevador do seu prédio onde morava. Outros casos de opositores de maior influência serem assassinados ou se suicidarem de maneiras estranhas, né, maneiras complicadas, começaram a aparecer também. Nenhum possuía uma ligação clara e evidente com o governo, mas a coincidência sempre chamou a atenção do mundo. Né? As marchas populares e protestos e greves também passaram a ser reprimidas com o uso da violência policial. Em 2007, por exemplo, uma série de protestos provocou ao menos 150 pessoas detidas. Em 2007, Putin fez um importante discurso onde ele afirmava que o seu papel era de levar a Rússia ao importante papel geopolítico
e de protagonismo econômico e militar, tal qual fora com a União Soviética. Esse é um ponto importante, porque foi a primeira vez desde o fim da União Soviética que um líder estatal russo chegou ao mundo e falou dessa forma, né? Então, foi a primeira vez que a Rússia se colocou mundialmente como uma potência, né? No discurso, ao menos. Né? Então, a Rússia passou o século XX inteiro como protagonista, né? Por conta da União Soviética. Mas quando acabou, como eu falei no início da minha fala, quando acabou a União Soviética, passou por um período de instabilidade econômica, de diminuição de importância geopolítica, né? E nesse momento, em 2007, foi a primeira vez desde 1991 que alguém na Rússia reivindica esse protagonismo russo perante o mundo. Né? Posso continuar, Fábio? Bem, eu só queria fazer dois adendos sobre a sua fala, que você deu agora, sobre essas questões das subdivisões da Federação Russa e para além da qualidade de vida do média, a qualidade de vida padrão russa. É importante a gente lembrar que a Rússia não é um estado homogêneo, ou seja, ela não é um estado só de russos, etnicamente russos, né? Nacionais russos, todos são, uma vez que nascem dentro do território russo. É um estado com muitos povos, povos túrquicos, povos do Cáucaso, povos... como é que era o nome? Os Yakuts, que é um povo típico da Sibéria. E cada um tem a sua maneira de ser e de pensar que não necessariamente confere o mesmo pensamento que Moscou possui. Por que eu estou a falar disso? O fato é que, por se tratar de um país tão grande, a Rússia obrigatoriamente tem que se dividir em federações, como eles chamam de repúblicas, né? Repúblicas ou oblasts, que é o termo para estados, e é uma diferença entre uma república e um oblast. Eu, francamente, não vou ter essa carga de conhecimento para falar suas diferenças, os pormenores das subdivisões russas. Mas tudo isso eu estou dizendo por quê? Porque foi um ato muito inteligente da parte do Vladimir Putin em deixar pequenas oligarquias, vamos dizer assim, pequenos comandos políticos que dominam esta república e trabalham como se fosse de uma maneira ditatorial, a fim de obedecerem ao Putin, de serem bons vassalos de Moscou e, consequentemente, claro, do Vladimir Putin. Um caso exemplar é o caso da Chechênia. Como o Danilo falou até muito bem, tivemos a guerra da Chechênia nos anos 90. Quem viveu os anos 90 lembra dessa guerra com total clareza, né? Acho que na nossa geração, Chechênia era mais fundo de piada por lembrar de alguma coisa, né? Entendedores entenderão. Quem viveu os anos 90 e quem tem uma certa malícia sabe do que eu estou dizendo. Mas, brincadeiras à parte, a Chechênia foi uma grande dor de cabeça que a Rússia teve pela questão do separatismo, por questões da guerra. E como é que o Putin resolveu isso? O Putin basicamente trouxe uma figura proeminente do lado separatista para o lado dele, que era o Akhmad Kadyrov. Com certeza o meu checheno está muito enferrujado, eu não devo ter pronunciado muito bem. Que ele foi do lado separatista, que era a República Chechena da Ichkéria. Gente, é difícil ser apresentador de podcast. Ele, por sua vez, nos anos 2000, já na virada do milênio, mudou de lado, foi para o lado russo, se tornou o primeiro presidente de fato da República Chechena, essa república, uma República Chechena que é um estado russo, e foi sendo assassinado no ano de 2004. Por que eu estou a falar disso? Porque após algumas alterações políticas, né, após mais ou menos uns 2 ou 3 políticos ali que ficaram ali só como testa de ferro, quem assumiu foi Ramzan Kadyrov, o filho do Akhmad.
Este que é presidente da Chechênia desde 2007. Ele é literalmente um ditador. Imagina assim que o PSDB assumiu a ditadura no estado de São Paulo, virou o Tucanistão, como a gente falava antigamente, né? E aí vira assim, ó, tipo. É que agora já está essa pedra desatualizada, mas o Alckmin virasse ditador do estado de São Paulo. Agora ele é vice-presidente, mas enfim, vocês perceberam o que eu quis dizer. Este que, por sua vez, ele é um cão de guarda do Putin. Ele manda muitos soldados para a Ucrânia, por exemplo, porque os russos têm querendo ou não, o russo comum tem um problema em para a guerra da Ucrânia, uma vez que ele vê o ucraniano como um igual. Até hoje isso é uma questão muito forte presente na Rússia, porque ver o ucraniano como um igual e ir para a guerra contra ele é algo difícil. Então, mandam muitas pessoas dessas outras etnias que não têm essa relação como a etnia russa tem com os ucranianos, e isso vai se formando pequenos pequenas mini ditaduras, vamos dizer assim, ditaduras a níveis estaduais em várias federações russas. Eu só dei o exemplo da Chechênia, que eu acho que é um exemplo mais gritante, mais clássico, mas isso ocorre em várias outras federações russas. E agora, para além disso, mudando de assunto, um outro assunto que o Danilo trouxe neste bloco, que ele comentou muito bem, é o estilo de vida russo. A gente tem que sempre gravar, e isso é muito importante, eu sei que às vezes possa soar um pouco repetitivo, mas o russo vem de um trauma dos anos 90 muito forte, de uma quebra de um estilo de vida que eles possuíam com com a União Soviética, em que basicamente toda aquela segurança social que o Estado soviético proporcionava desmorona do dia para a noite, e eles do dia para a noite têm que aprender a se virar, a arranjar um emprego, a entrar no sistema capitalista de uma maneira muito abrupta. O que isso, claro, gerou um trauma muito forte no imaginário do povo russo. Consequentemente, com a ascensão do Vladimir Putin à presidência, ao poder do Kremlin, e criar um novo standard de estilo de vida russo, de padrão de qualidade de vida russo, o russo médio, aquele que já vai ter mais de seus 40 anos, que chegou a lembrar do caos dos anos 90 e viu a ascensão do Putin e essa consolidação do poder, vê com muitos bons olhos o Putin. A gente tem que lembrar que, claro, o Putin é um ditador, mas tem sua base assim, de apoio, não é a todos que odeiam o Putin. Essa faixa etária, principalmente no qual eu mencionei, é essa aqui, que viu o melhor e o pior dos dois mundos, vê o Putin como um grande salvador da pátria russa. Quem que vê o Putin como um inimigo político, essa geração mais jovem que não viu os anos 90. E com isso eu não quero dizer que o Putin foi um grande presidente, não quero dar uma passada de pano, é só o facto. Quem que vai estar contra o Putin geralmente são os mais jovens que genuinamente não viram a anarquia que foi a Rússia comandada pelos oligarcas nos anos 90. Então isso acho que também é uma outra questão muito importante de mencionar. Termino aqui a minha divagação e retorno para o Danilão. Boa, boa. Então, pessoal, dando seguimento ao roteiro, a gente vai entrar agora também no segundo mandato como primeiro-ministro do Putin, né? Porque a Constituição russa proíbe um terceiro mandato de presidente consecutivo, assim como acontece no Brasil, por exemplo. Então, proibia, já é passada. Vamos chegar nisso já, mas proibia um terceiro mandato seguido, como acontece no Brasil. Portanto, o Putin, nesse momento, não pôde disputar as eleições de 2008. O seu sucessor era um aliado e, ao se eleger, nomeou Putin como seu primeiro-ministro, mantendo aí a força política muito evidente no Putin, né? Novamente, o Ocidente acusou as eleições de terem sido fraudadas. O Ocidente e a oposição dentro da Rússia, né?
Aqui é um momento importante na popularização de Putin, porque a crise econômica do capitalismo de 2008, que atingiu todo mundo capitalista, chegou naturalmente na Rússia. Só que os governos, como os governos anteriores de Putin haviam garantido um forte crescimento da qualidade de vida populacional, um aumento demográfico e uma substancial reserva de dinheiro graças à exploração de petróleo, a Rússia não sofreu tanto os impactos da crise, pois o governo Putin teve o mérito, sim, de ter criado uma reserva, um fundo de reserva para manter o seu plano de desenvolvimento caso acontecesse alguma coisa, né? Então, porque assim, esse é um ponto importante, porque isso é teoria do capitalismo, tá? O capitalismo, ele é cíclico, ele possui avanços e momentos de desestabilidade. O capitalismo, ele produz as próprias crises, isso é tudo facilmente observável na história e na história da economia capitalista. Então, é natural, dentro do capitalismo, o desenvolvimento de crises econômicas de tempos em tempos. E a crise econômica de 2008, justamente, foi a mais violenta do capitalismo desde a crise de 1929, né? Foi a principal, a mais famosa de todas. O ponto importante que culminou com o aumento da popularidade do Putin foi justamente isso, foi o fato de que a economia russa conseguiu passar por essa crise econômica de 2008 sem tantos problemas econômicos como outros países, até de economias melhores. Justamente porque os governos do Putin, durante os seus mandados, ele conseguiu criar uma reserva, um fundo de reserva importante caso acontecesse alguma coisa assim. Então, isso fez com que a popularidade dele aumentasse bastante. Tá? O fim do mandato de Putin fora marcado por uma divisão na opinião pública graças à nomeação do mesmo como candidato da situação à presidência, o que seria seu terceiro mandato. Foram registrados muitos protestos contra essa determinação, mas vale ressaltar que, igualmente, muitos protestos favoráveis foram realizados. Por isso, desenvolve nesse momento uma sensação de uma sociedade dividida, né? Ou seja, com muita gente a favor do Putin e muita gente contra o Putin. Algo muito parecido normalmente acontece na maior parte desse tipo de governo, esse tipo de estadista, né? O terceiro mandato de presidente do Vladimir Putin se deu em meio a esses protestos, né? Putin vence as eleições em 4 de março de 2012, assim como nas outras eleições, muitas lideranças mundiais questionaram a lisura do pleito. O clima de um país dividido continuou, com diversos protestos contra o governo, que foram reprimidos, e diversos protestos a favor do Putin, a favor do governo, e esses não eram reprimidos. Então, obviamente, você percebe o uso do Estado claramente beneficiando uma figura política, né? Beneficiando a si próprio. Né? Os primeiros anos desse novo governo se destacam por um aprofundamento no desgaste, muito importante, nas relações com os Estados Unidos da América. Em 2014, acontece um momento muito importante na biografia de Putin. A Ucrânia entra em crise com o governo ostentando um forte nacionalismo. E, segundo a Rússia, esse governo ucraniano passou a agredir os cidadãos de origem russa na Crimeia, novamente segundo o que alega a própria Rússia. Desculpa. Putin decide invadir a região com a justificativa de defender os ucranianos, os ucranianos, justamente, perdão, que faziam parte das maiorias étnicas russas, e defendendo grupos separatistas pró-Rússia que trabalhavam nessa região. Certo? Fora feito um pleito votado pela anexação do território da Rússia, do território à Rússia, né? As lideranças ocidentais afirmam que o resultado do referendo é uma fraude. A
OTAN alega justamente a mesma coisa, mas de nada disso, essa pressão ocidental nesse primeiro momento não serviu de nada. A Rússia avançou de fato sobre a região e a Crimeia passou a fazer parte do seu território da Rússia. É novamente aquilo que a gente falou recentemente, né? Que a gente falou em vários episódios, inclusive com os episódios sobre a guerra da Ucrânia recentes, né? Dos 2 últimos anos, e que a gente já falou aqui também, né? É mais um caso, assim como a questão da Chechênia e tudo mais, de questões étnicas muito antigas da região, que não é um BO de agora, não é um BO da União Soviética apenas, é um BO que vem desde o século XIX, pelo menos, e que são questões étnicas que ficaram adormecidas por muito tempo, mas que agora voltaram à tona. Né? Então, essa questão da Crimeia também é isso, mas que também ajudou a aumentar a popularidade do Putin entre os russos. Né? Dando um prosseguimento ao tempo, vem o quarto mandato do presidente Putin. Né? Putin vence as eleições presidenciais de 2018 com 76% dos votos, que é algo muito pouco provável, digamos assim, porque se a sociedade está claramente dividida, o que era para acontecer é que mesmo que ele ganhasse como, por exemplo, ganhou o Lula nessa última eleição, muito apertado. Porque assim, você via, como a gente vem falando aqui, você via diversos protestos, opinião pública contrária, mas também diversos protestos favoráveis, uma leve quantidade de protestos, de ações e tudo mais, e menções positivas dentro da Rússia, ou seja, você vê que tem mais apoiadores do que opositores, mas algo próximo, 76% é o número de um país que não está dividido, né, naturalmente. Então é um número pouco provável, um número difícil de acreditar. Né? E, naturalmente, novamente, o Ocidente capitalista colocou pressão sobre a lisura do pleito. Esse quarto mandato se destaca pela guerra com a Ucrânia. Né? Nós não vamos, como eu já falei agora, nós não vamos adentrar nessa temática, porque a gente já tem alguns episódios sobre isso, né? Mas é um ponto em destaque. Em 17 de março de 2023, tá? O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandato de captura contra Putin por crimes de guerra, né? Contra cidadãos ucranianos. Outro ponto importante desse quarto mandato é que em 2020 Putin promoveu mudanças constitucionais, que foi o que o Fábio falou agora há pouco, né? Putin promoveu essas mudanças constitucionais para garantir que ele próprio pudesse se reeleger como para um quinto mandato, né? Ou seja, seria o terceiro seguido, que é proibido por lei até então, como é no Brasil, como eu fiz o paralelo. Então é o que o Fábio estava falando há pouco, que esses 3 mandatos seguidos eram proibidos até 2020. A partir de 2020, o Putin deu um jeito de mudar essa questão. Tá? Então, pela legislação atual, ele pode concorrer, como concorreu recentemente. Né? Deste modo, com a mudança constitucional que fez o Putin, agora em 2024, no início de 2024, né, março de 2024, Putin concorreu às eleições e foi reeleito com um recorde de votos com 88,4% dos votos, algo assim, estou sendo muito bonzinho em falar que é no mínimo suspeito. Né? Fábio, algum adendo? Não, eu queria dizer que assim, é uma calúnia o que o senhor disse, falar que é suspeito. Como eu disse há pouco tempo, o russo médio ama o Putin, e quem não ama, às vezes tem tonturas e cai da janela. É algo completamente compreensível, mediante o amor exacerbado que o povo russo sente pelo seu líder. Por exemplo, quem nunca confundiu açúcar com veneno? Eu vou botar um chá uma vez, ontem mesmo eu quase fiz isso. Em vez de colocar açúcar, coloquei o veneno.
por sorte eu não tomei, porque a xícara caiu, mas pronto, é algo muito comum na Rússia quando você sofre de um amor intenso por um líder político, algo completamente natural. Mas agora falando sério, mediante tudo aquilo que você disse, eu acho que há duas características importantes que nós temos que analisar sobre o Putin. No caso, a gente tem que falar mais justamente sobre essa mudança política que o Putin ele vai tomar para si, né? Ele claramente vai ter, ele já vai fazer essas pequenas alterações políticas para de alguma maneira ou outra manter-se, se perpetuar no poder, vista o caso do. Calma lá, gente, eu ainda estou aprendendo aqui a mexer, eu estou tentando colocar só o meu rosto para, né, focar em mim neste momento, mas eu ainda não aprendi como é que se faz isso, tá, gente? Eu peço imensas desculpas. Olha, eu desisto, vou deixar assim meio a meio, porque é o honesto, é o justo. Mas, enfim, voltando ao assunto, ele fez mudanças políticas de uma maneira ou outra a se perpetuar no poder. Fato é que estamos falando de 2024 de um homem que foi eleito em 1999, né? Já se passaram 25 anos. Se não me engano, ele já se tornou o líder político há mais tempo no poder. O Stalin foi de 24 a 53. Sim, ou seja, o Putin, se a minha matemática não falha, o que é muito provável, o Putin já ultrapassou Joseph Stalin como o líder há mais tempo no poder. Calma, atenção, Stalin ficou 29 anos. O Putin ainda tem mais alguns aninhos, mas ele, agora que foi reeleito para mais um mandato, ele deve passar tranquilamente, a não ser, claro, que a vida o chame para de arrasto para cima, que é o destino de todos nós, né? Mas, independentemente disso, a tendência é que o Putin venha passar o Stalin. Dito isso, para além dessas mudanças constitucionais e jogos políticos, também uma outra coisa que eu acho que é importante da gente ressaltar, uma mudança da postura militar da Rússia do ano de 2008 para frente. Em 2008, até um pouco antes disso, a Rússia havia dado como interesse público e geral, de conhecimento de todos, que teriam vontade de adentrar a NATO, a OTAN, a aliança do Tratado do Atlântico Norte, o que na altura foi algo estrondoso, porque a NATO, a OTAN se formou justamente contra a Rússia, né, na então União Soviética, e foi algo estrondoso. A NATO falou: olha, amigo, senta, sonha. O Putin, de uma certa maneira, tomou isso ao peito, não aceitou levar esse desaforo, afinal a Rússia não é um país qualquer, é o maior país do mundo, é uma das maiores potências militares. E aí a gente começa a ver a alteração da posição militar russa. Há vários eventos, há vários territórios que são conflitos congelados pós-queda da União Soviética. O que são esses conflitos? Como o Danilo já havia mencionado lá anteriormente sobre essas questões das subdivisões durante a União Soviética, nos anos 50, como o Daguestão, muitas dessas divisões foram feitas com questões administrativas, então de fronteiras, o que após a queda da União Soviética gerou um certo problema, porque, se não me engano, tem algum país lá umas antigas repúblicas soviéticas, o Uzbequistão, o Turcomenistão, não vou saber dizer exatamente qual, que se for analisar ali no Google Maps, por exemplo, você vai ver que é uma fronteira porosa. O que quer dizer isso? Ela não é uma linha. É tipo, vai ter uma bolinha desse lado, que é do Turcomenistão, outra bolinha dentro do outro lado é do Turcomenistão, porque a aldeia é turca, é turcomena, mas está dentro do território uzbeque. E assim por diante. Um desses conflitos, uma dessas regiões, sub-regiões
que foram criadas durante a União Soviética são a Abcásia e a Ossétia do Sul, que estão muito mais culturalmente ligadas à Rússia do que ao país com o qual ficou com estas, que é a Geórgia. Em 2008 foi a deflagração de uma guerra, onde essas duas sub-regiões já haviam tomado a independência de fato, e hoje são ocupadas militarmente pela Rússia, claro, com o seu respectivo aval, e a Geórgia alega que é uma invasão de território de um país estrangeiro às suas fronteiras nacionais. Um exemplo recente também que a gente comentou foi em outros episódios, agora não sei dizer qual, foi o caso de Nagorno-Karabakh, Artsakh, que é a disputa entre os armênios e os azeris do Azerbaijão. Uma vez que Nagorno-Karabakh, que é reconhecido internacionalmente como azeri, faz parte do território azeri, mas tem uma maioria de população armênia, e este havia, por sua vez, invadido. Dito tudo isso, chegamos, claro, evidentemente, a outro país que não podíamos deixar de mencionar, que é a Ucrânia. A Ucrânia, por sua vez, tivemos aquela revolução em 2014, 2013, agora eu não lembro, foi isso, né, Daniel? Que entrou um governo muito mais pró-ocidental, muito contra a Rússia, isso não agradou a Rússia de maneira alguma, e tomou a Crimeia. A Crimeia, que essa também, como eu estava dizendo, nesse contexto de toma aqui esse território, toma esse aqui para lá, que eram por questões administrativas, porque era tudo União Soviética. A Crimeia era russa, historicamente russa, ficou para a Ucrânia. E a Ucrânia, quando acabou a União Soviética, ficou com aquele território, que é de maioria russa. Isso não quer dizer que legaliza a invasão do seu território por si só, mas, de fato, a Crimeia tem uma ligação histórica com a Rússia. O que eu estou dizendo, todos esses exemplos, é só para mencionar como a posição russa mudou ao longo dos anos. Ela não foi algo estática, ela teve uma posição muito mais pró-ocidental. Quando a Rússia percebeu, ou melhor dizendo, Vladimir Putin, que essas duas figuras já se confundem, Estado e presidente já se combinam numa coisa só, viu que o seu país não seria aceito pelas demais potências ocidentais, começou a voltar a desculpe, uma posição muito mais própria, vamos dizer assim, e, consequentemente, isso refletiu na sua posição militar. Acho que para isso, da minha análise, é tudo, Danilo. Então a gente pode encerrar esse bloco e partir para o terceiro bloco de conteúdo. Sigamos então para o próximo e último bloco antes das nossas dicas culturais. Então, pessoal, agora nesse último bloco de conteúdos, né, a gente vai elencar os pontos de destaque dos governos Putin, né, e contando o governo como presidente e primeiro-ministro. Então, primeiro na política interna, os governos Putin se destacam por promover um desenvolvimento acelerado da Rússia do ponto de vista interno, e especialmente logo de cara, né, buscando crescer a qualidade de vida e aumentar a excelência em alguns serviços básicos como saúde, educação e tudo mais. Inclusive aumentando os salários de professores e de médicos, enfermeiros e tudo mais. Isso garante um bom olhar logo de cara, né? Uma boa popularidade logo de cara, e também a longo prazo, porque, como eu falei no exemplo dado na minha fala sobre isso, se você desenvolve uma saúde que seja boa o suficiente para garantir a boa qualidade de vida sua, da sua mãe, do seu pai, do seu filho e tudo mais, você vai conseguir com que várias gerações de uma mesma família tenham bons olhos com esse político. Então, do ponto de vista do país é bom, mas também para ele era algo muito bom essa primeira mudança, por isso que ele fez isso logo de cara, né? Assim, os primeiros anos do seu mandato, Putin investe nessas questões. E uma outra mudança importante também foi o que eu falei lá atrás, que o Fábio falou bastante também, sobre a divisão regional do país, né? Que é um país muito grande, com muitos grupos étnicos, e que, da maneira como estava dividida até então, né, em 89 subdivisões,
era entendido como algo que facilitaria uma corrupção, por exemplo, né? Que era difícil de fiscalizar tudo, mas então houve essa mudança em 7 grandes regiões federais, tornando a administração, em teoria, mais fácil. Né? Acho interessante também notar, e isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, mas acho que a gente sempre vai falar, que é importante falar também, porque tem sempre um ouvinte novo, né? Que na geopolítica, na história, a gente não pode analisar as questões com bem e mal, o que é bom ou ruim e tal. Sabe? A gente tem que analisar enquanto interesses de Estado, né? Interesses do país, interesses de políticos e tudo mais. Então essas mudanças, elas são em teoria boas, tudo mais, mas não tornam esse político como bom, porque também se você for analisar a questão da violência contra opositores, a falta de democracia em relação à imprensa e tudo mais, daí você já vai falar que ele é horrível e tudo mais. E não é bem assim, são questões que devem ser analisadas do ponto de vista de interesses de Estados, sem amizade, sem amor, tudo mais. Sabe? Porque do ponto de vista científico a gente não pode tomar esses sentimentos como um ponto de partida. Né? Então, um outro ponto importante em relação à política interna é que, sob os governos de Putin, o número de assassinatos caiu pela metade em comparado a quando ele entrou, bem como o número de atentados terroristas. A economia merece um destaque, pois, em todos os anos sob sua presidência, a economia russa cresceu, a ponto de chegar em 2007 como a 7ª maior economia do mundo em poder de compra. E mais que isso, o governo conseguiu criar um colchão financeiro para um colchão de reserva, né? Para quando a crise de 2008 chegar, quando chegou, né, no caso, tinha esse colchão para fazer com que a Rússia não perdesse tanto crescimento, ou não sofresse tanto. Né? Então foi algo bom também e que ajuda a explicar o porquê que a Rússia, muitos cidadãos russos até hoje gostam do Putin, apesar das violências que a gente vem falando aqui. Outra característica da política interna da Rússia é usar o esporte, isso é mais velho que ainda para trás, né? É usar o esporte como meio de mostrar ao mundo sua força de desenvolvimento. Então, muitos eventos foram levados ao país, como a Fórmula 1 e a Copa do Mundo de 2018. Isso acontece, o Lula, os governos do PT fez aqui também. A ditadura militar brasileira fez também, então não é algo novo, de fato. Porém, no caso russo, tem um adendo específico que muitos atletas russos, foram pegos em exames antidoping e posteriormente foram comprovado que o Ministério do Esporte da Rússia estava envolvido na dopagem desses atletas buscando maior desempenho esportivo, ou seja, você está usando o esporte como uma maneira política ali, né, uma maneira de propagandear seu próprio país, mas ao mesmo tempo você falsifica, né, fazendo uso do doping, falsifica o resultado para ir melhor do que você iria normalmente. Então, isso foi algo bem escandaloso do governo na Rússia também, desse ponto de vista recentemente. O lado negativo, como a gente já falou, é que o governo Putin, os governos, né, se caracterizam por uma clara e evidente perseguição a opositores, com muitos assassinatos, inclusive, né, ou pessoas se suicidando em maneiras suspeitas e tudo mais. Então, bem como a perseguição à imprensa, aos direitos civis, especialmente aos direitos da comunidade LGBT. Então, por isso que eu acho que é sempre importante ressaltar, para quem gosta de história, para quem é da área, já sabe, mas para quem não é, sempre lembrar que na história a gente não pode analisar os indivíduos e os momentos históricos ali num ponto de vista apaixonado, né? O Putin é bom porque fez isso, ou é ruim porque fez aquilo. Não. Tudo é dialético, né? Então, tem as questões que, de fato, ele desenvolveu coisas boas no país, tanto é que ele tem o apoio de muita gente ainda, mas ele tem lados profundamente negativos, como essas violências, essas perseguições a opositores. Agora, do ponto de vista da política externa,
Putin possui a percepção da necessidade da Rússia de mostrar a grandeza geopolítica que sempre teve e trabalha para aprofundar isso. Como explicamos nos episódios do conflito entre Rússia e Ucrânia, a Rússia possui interesses no leste europeu e em partes da Ásia desde o século XIX, que a gente falou isso aqui hoje também. E durante a União Soviética, essa ação sobre esses territórios continuou, mas com a dissolução da União Soviética, esse espaço foi todo desmembrado, e daí muitos problemas surgiram, né? Não só se desenvolveram naquele momento, mas vieram à tona novamente. Exemplos disso são as revoluções coloridas do início do século XXI, em vários países da região, derrubando governos anti-imperialistas, ou seja, governos anti-ocidentais, digamos assim, anti-Estados Unidos, e colocando governos pró-Ocidente, pró-OTAN em vários desses países. Assim, é de interesse do Putin a anexação de vários desses territórios, que muitas vezes possuem uma maioria de população russa, inclusive, muitas vezes não, mas é parte do plano expansionista de Putin esse avanço sobre tais áreas, como a gente já falou bastante. Por isso que eu poderia me estender um pouco mais nisso agora, mas eu acho que ficaria um pouco repetitivo, porque a gente realmente já falou isso em outros episódios. Dentro dessa perspectiva, se destaca justamente o que o Fábio acabou de dizer, a guerra da Ossétia do Sul, quando o presidente da Geórgia tenta recuperar a região do mesmo nome, sem êxito, e uma outra frente russa é aberta na Abcásia, contra outros grupos separatistas também suprimidos pelos Rus. Então, são vários pequenos exemplos dessa política internacional russa, que, novamente, não saiu da cabeça do Putin do nada, é algo bastante antigo já. Outro marco importante da política externa russa, sob os governos do Putin, foi a criação da União Eurásica. Eu travei completamente. União Eurasiática. Perdão. União Euroasiática. Pois é, eu travei completamente, mas foi. No acordo firmado entre Rússia, Cazaquistão e Bielorrússia. As relações da Rússia de Putin com os Estados Unidos e com a OTAN e os demais países do capitalismo ocidental, grosso modo, são de tensão, né? Às vezes um pouco mais tensionados, às vezes um pouco mais tranquilo, mas grosso modo, desde 2013, pelo menos, a Rússia tem se esforçado para se mostrar uma potência, para bater de frente com esses interesses desse capitalismo ocidental, né? Muito em conta, especialmente também os Estados Unidos e esses países também possuem uma ideia expansionista, né? E de levar o seu modo de pensar, o modo ocidental capitalista de pensar para esses países também, e muitos desses não aceitam isso, é o caso da Rússia, né? Então isso não é uma coisa tão exclusiva do Putin, não é porque ele é birrento nem nada, é uma questão que acontece bastante, esse choque entre esse modo de vida capitalista, ocidental, expansionista, globalizado, e países do Oriente que não aceitam, por vários motivos, essa expansão, né? A Rússia, obviamente, é claramente um país capitalista, um liberalismo clássico, porém, possuem também ideias de crescimento e expansão. Então, a Rússia se coloca de frente, como a gente disse agora também nesse episódio, como uma potência rival de uma outra potência capitalista, que é os Estados Unidos. Então, nessa questão da guerra da Ucrânia, apareceu muita questão falando que o Putin era socialista, era comunista e tal. E muito, muito, muito pelo contrário. Ele é longe disso, ele mesmo detesta o comunismo. E ele tem o intuito de colocar a Rússia como uma potência capitalista, que na história do capitalismo a gente vê que normalmente os capitalistas entram em choque. Essas potências costumam entrar em choque, disputando territórios, disputando mercados. A Rússia se coloca como uma dessas potências, né? Assim como os Estados Unidos, e isso vai gerando cada vez mais choques.
Sem falar na questão da Rússia negar um modo de vida muito ocidentalizado que os Estados Unidos busca também colocar ali. Então há um choque constante ali, mas também não é exclusivo do Putin. Sinceramente, poderia ter outro presidente russo que poderia acontecer a mesma coisa. Assim, é algo bastante comum da região ali. E bastante compreensível também. Vamos lá. Paralelamente a isso, é normal ver a Rússia apoiar países desafetos dos Estados Unidos, e também é normal ver os Estados Unidos apoiando países desafetos da Rússia. Fica uma guerra, não bem uma guerra, né, mas uma disputa de narrativas e de potência, né, de mostrar quem é mais forte e tudo mais. Então tem a questão da Venezuela aqui na América Latina, por exemplo. O principal acordo comercial da Venezuela que vem se costurando cada vez mais é com a Rússia, mas não é necessariamente porque os russos são super pró-favoráveis ao que o Maduro faz lá, mas também é um inimigo do meu inimigo, é meu amigo, sabe? Então tem muito disso ainda. É parecido, assim, bem puxando uma pontinha com Guerra Fria, assim, né? Mas, obviamente, bem guardadas as devidas proporções, né? E como a gente já falou várias vezes, eu vou falar novamente, não devemos analisar essas aproximações de país com país para atacar outro país, ou país com país para gerar uma influência negativa sobre outro país, como bem e mal. É sempre uma questão de interesses de Estado. De minha parte, é isso, Fábio. Bem, neste caso, eu também acho que é só comentar poucas coisas sobre a Rússia. Acho que você falou muito bem que a gente, de fato, não pode analisar o Putin de uma maneira muito leviana, até como foi mencionado, de achar que o Putin é comunista, um saudosista da União Soviética. Um saudosista da União Soviética até poderia dizer que sim, mas não do ponto de vista ideológico, e sim do ponto de vista político da coisa, da importância geopolítica que a Rússia ou a União Soviética tinha sobre o mundo. E é isso que eu acho que é o grande objetivo, o grande gol que o Putin tem na sua carreira, para além de, claro, deixar uma marca na história, que eu acho que isso também aparentemente é um dos seus grandes objetivos. O Putin não pode ser analisado de uma maneira exclusiva de saudosismo, de uma maneira ideológica, até porque, como eu falei, ele não é. Ele é muito mais um nacionalista russo de direita do que propriamente uma esquerda progressista, nem uma esquerda clássica comunista. Como o Danilo também muito bem mencionou, temos a questão das pessoas LGBTQIA+, que tem uma questão cultural seríssima de perseguição. A Rússia ela vai na contramão do resto do mundo com relação ao direito de minorias, neste caso da população LGBTQIA+. Para além de tudo isso, um fato acho que é interessante ser mencionado, já há alguns bons anos, o Putin tem um guru, por assim dizer, que é o Sergei Karaganov, que ele é o fundador da ideologia Karaganov, muito autoexplicativa, né? Esse, por sua vez, é um cientista político, um politólogo, melhor dizendo, russo, em que basicamente defende que a Rússia, ou melhor, Moscou, tem o direito de intervir em outros estados, desde que seja para defender os direitos humanos de povos etnicamente russos, mas que não estão na Rússia, o que dá basicamente todo o embasamento político para a invasão da Rússia à Ucrânia, à Geórgia e a todos os outros países que circundam a esfera de influência russa, né? Isso é uma coisa que poucos meios de comunicação vêm abordando sobre esse tema. Eu, particularmente, peguei através do podcast Xadrez Verbal
com uma excelente análise do historiador Felipe Nobre Figueiredo, muito bem, tem que ressaltar, porque é muito importante você entender a doutrina Karaganov para você conseguir perceber o que acontece com essas invasões russas. Eu não vou me debruçar muito sobre esse tema, uma vez até porque eu também não sou nenhum grande especialista dentro da área, mas, de fato, uma coisa que nós temos que analisar sobre a Rússia e principalmente sobre o Putin é que ainda por uns bons anos vamos ainda acompanhar dentro dos jornais, dos telejornais, como quase que capa principal sempre a foto do Putin. Ele ainda assim é uma figura muito proeminente, muito astuta no contexto geopolítico, como o Danilo bem mencionou. Ele sabe muito bem aproveitar os desafetos dos Estados Unidos, do Ocidente, ou melhor dizendo, do eixo euro-estadunidense, como a Venezuela, o Irã. Ele conseguiu puxar a Turquia muito mais para o lado dele. Nós recentemente tivemos um caso confirmado de que a Rússia estaria comprando armas diretamente da Coreia do Norte. Lembrando que o chefe das Forças Armadas Russas, o que está logo abaixo do Putin, né, na hierarquia militar, é Sergei... não me lembro o nome do homem. Eu sei que ele é da Federação de Tuva. Sim, eu sei o estado da onde o homem veio no meio da Rússia, que fica ali na fronteira com a Mongólia, mas não me lembro a droga do sobrenome dele. Antigamente eu tinha esse orgulho de falar que eu sabia o nome dos principais da cúpula, né, do Politburgo russo, e agora eu já nem isso mais sei. Para o episódio que ainda mais sobre a Rússia, né? Sergei Shoigu, obrigado, Google. Ele esteve em Pyongyang, né? E depois ficou evidente que essa visita foi justamente para acertar o acordo das compras de arma. A Coreia do Norte tem fabricado muitos rifles para a Rússia, uma vez que a própria indústria militar norte-coreana ela deriva diretamente, é uma cópia e cola, um Ctrl-C, Ctrl-V da indústria armamentista soviética, né? Pronto, isso tudo para finalizar, para dizer que o Putin ele ainda é uma figura muito proeminente, gostando dele ou não, nós vamos ver ele ainda muito nas notícias e, consequentemente, também aqui no podcast. Danilo, alguma última coisa a se dizer antes que chegamos finalmente às nossas dicas culturais? Não, eu já disse tudo. Já disse tudo? Não quer falar mais nada? Não. Se eu não estiver esquecendo de nada, acho que é isso. Muito bem, então vamos para as dicas culturais desse país mundial que não é o Palmeiras. E bem, pessoal, começamos com as nossas dicas culturais. Infelizmente, minha dica cultural será um pouco clichê demais, eu devo dizer, uma vez que é um filme e é um clássico do cinema. Eu, pelo menos, já considero como tal um clássico do cinema. Acho que é um filme alemão, acho, não tenho certeza que é alemão, mas acho que esse já é a principal obra recente da Alemanha na sétima arte. Posso estar completamente equivocado. Ouvinte, se conhecer um filme mais famoso que esse, por favor, me avise, mas acho que para muitos já sabem do que eu estou a dizer. Estou a falar, claro, do Adeus Lenin, que trata justamente sobre o fim da Cortina de Ferro, da queda do Muro de Berlim, onde um jovem alemão oriental tem que cuidar da sua mãe, que era fanática pelo sistema, era fanática pelo Estado oriental, ela era realmente uma patriota, vamos dizer assim, né? Agora que falar patriota me lembra outra coisa, né? Mas enfim. E ela, por sua situação delicada de saúde, por ter tido um AVC poucos meses antes da queda do Muro de Berlim, para que ela não possa sofrer mais nenhum choque emocional muito forte devido à sua debilidade
de saúde, o filho inventa a ideia de fingir, de mentir para sua mãe, em que tudo continua igual, né? Que o muro não caiu e que a União Soviética continua tudo igual, tudo continua perfeitamente bem. É um filme muito bem bolado, com cenas maravilhosas, sejam elas de drama ou de comédia, te fazem chorar e rir no mesmo filme. É um filme clássico, eu pelo menos uma vez por ano assisto esse filme. E isso está muito relacionado com a queda da União Soviética também, né? E como isso pode se tornar um trauma, essa mudança repentina de ventos, como diria a banda de rock alemã Scorpions. É isso, Danilo. Passo a bola para você. Qual é a sua dica cultural? Então, pessoal, a dica do Flávio eu tinha certeza que ia ser essa. A minha não tem nada a ver com a temática, eu tô seguindo agora essa linha de colocar coisas aleatórias e não necessariamente ligadas ao episódio. Eu, eu sempre fui de humanas, né? Obviamente, eu sempre me dei melhor em geografia, história, sociologia, filosofia, desde a época da escola, mas eu sempre achei legal ciências também. E tem um cara que ele, assim, não é uma dica que metade dos ouvintes já devem conhecer, mas a outra metade que não conhecer, vai conhecer agora, que é o Sérgio Sacani. E ele tem o maior canal de astronomia do Brasil. O canal chama Space Today. Ele é muito bom, ele é muito didático, então ele explica coisas às vezes muito complexas de uma maneira muito simples, coisas mais de ensino médio de uma maneira simples também. Então ele é um cara bastante didático para falar sobre ciências. Conteúdo muito legal, vai em vários podcasts e tudo mais. Tá fazendo agora shows, porque agora tá famoso, tá fazendo shows, falando sobre tipo stand-up, só que falando sobre ciências e tudo mais. Tá, inclusive, acho que nesse fim de semana vai estar no Teatro Gazeta e tal. Então, enfim, muito bom, muito bom mesmo o conteúdo dele, tô gostando bastante. E para quem gosta ou para quem tem curiosidade sobre o universo, sobre a física e tudo mais, assistam os vídeos dele. E eu devia ter passado essa dica cultural no último episódio, né? Sobre guerra não, sobre corrida espacial. Mas eu esqueci. Então eu tô passando agora. Pois eu ia dizer isso, acho que você deveria ter feito no episódio anterior. Agora, no próximo episódio, que vai ter um tema completamente aleatório, sua dica vai ser sobre o fim da União Soviética, sobre o Putin. Combinado? Exatamente. Você fica com um episódio de atraso sobre essa dica Exatamente. É o cultural. delay, né? É o delay. Mas o Serjão, ó, tirem as crianças da sala, mas o Serjão é foda. Também gosto pra É caramba maravilhoso. dele. Maravilhoso. Para além de ele ter uma didática muito boa, ele tem um senso de humor fantástico, eu devo dizer. Ele zoando os terraplanistas, assim, tipo, mas uma zoeira respeitosa, ou seja, tipo, uma zoeira com a ciência ali, né? Tipo, provando que ele tá certo. Muito bom, acho maravilhoso. Ele é daquele tipo de pessoa que é tão respeitoso com todo mundo, até com quem não deveria ser, ele é, né? Pois é, exatamente. Mas é isso aí, pessoal. Então chegamos a mais um final de episódio. A você que chegou até o final, nosso muitíssimo obrigado. Críticas, dúvidas, sugestões, convite para o almoço de domingo com a família. Por favor, estamos abertos a todas essas possibilidades. E claro, por favor, siga-nos nas redes sociais, sejam a quais elas forem, porque francamente, este que vos fala não faz a menor ideia de onde nós estamos mais. Já nem sei onde eu estou agora. Mas estamos sempre também disponíveis no seu tocador de podcast favorito. E claro, um beijão no coração de vocês e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Beijo, abraço, até mais.